Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV. É uma oportunidade que você tem para tirar algumas dúvidas e, naturalmente, aprender um pouco mais sobre a nossa língua materna, a língua portuguesa. E hoje nós estamos aqui, recebendo a jornalista Marli Silveira, que está com a gente já há mais vezes, e ela tem algumas perguntas. Mas como é que tá? Tudo bem, Marlice? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Olha, Marli, muito obrigado, Que bom você estar aqui mais essa vez, Fazendo parte do nosso programa, para a gente falar um pouquinho, tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores. E hoje até eu estou aqui tentando responder uma dúvida do meu amigo Roberto, ele que sugeriu aí sobre a palavra que nós vamos falar um pouquinho hoje. Obrigada, professor, mais uma vez pela oportunidade e obrigada a você que está nos assistindo. E hoje, professor, nós temos uma dúvida do nosso telespectador que entrou em contato por esse endereço que está aparecendo na tela, que enviou a sua dúvida. Nós ouvimos sempre, houve muitos problemas, houve muitas festas, e ouvimos também, houveram muitos problemas e houveram muitas festas. Como que a linguística explica isso, professor? De verdade, Marlice, é uma pergunta muito boa, porque o verbo haver, ele sempre criou muitos problemas exatamente nesse processo da comunicação. No passado, a gente só explicava para o aluno que toda vez que o verbo haver for empregado no sentido de existir, ele é impessoal, ele é apenas usado na terceira pessoa do singular. Mas é claro que o verbo haver não tem só esse sentido. Mas no exemplo que você deu, o verbo haver está exatamente no sentido de existir. Portanto, gramaticalmente, nós não podemos falar que houveram muitas festas, houveram muitas pessoas, porque está aí o sentido do verbo existir. Agora, o verbo haver pode ser empregado em vários outros sentidos, como no sentido de acontecer, por exemplo, no sentido de fazer, com a ideia de tempo. Então, ele pode ser empregado em outros sentidos. Isso é muito comum, você ouvir frases da seguinte natureza: onde houveste, que você está conjugando o verbo na segunda pessoa, onde houveste tanta beleza. Quer dizer, eu estou utilizando o verbo haver aí nesse sentido de conseguir, de adquirir, não é? Portanto, ele seria conjugado normalmente nas pessoas, porque ele tomou outro sentido. Da mesma forma que aí, como eu disse, quando ele é empregado no sentido de existir, jamais. Mas você veja que isso hoje tornou-se tão comum que às vezes nós mesmo, professores de língua portuguesa, ao ensinar o verbo haver para os alunos, você acaba falando assim: tem aluno aí que não fez prova, não. Aí eu acabei empregando o verbo haver na linguagem cotidiana, linguagem popular, até empregando também o verbo haver pelo verbo ter, não é isso? Que também na linguagem erudita, na linguagem padrão, normalmente não se aconselha utilizar o verbo haver pelo verbo ter. Portanto, é fácil de guardar isso quando ele estiver em sentido de existir, ou naqueles sentidos que eu disse. Por exemplo, há tempos que eu não a vejo, Há muitos anos que eu não a vejo. Eu vou usar aí o verbo haver, na terceira pessoa do singular, exatamente porque mesmo a referência de muitos anos, que está no plural, mas eu não posso colocar no plural porque está no sentido de fazer com a ideia de tempo decorrido.
Eu acho que não é difícil entender o emprego do verbo haver, é ter esses devidos cuidados, tá bom? Então, usar sempre no singular. Desde que ele esteja nesses sentidos que eu te falei, né? No verbo haver, no sentido de existir, e nesse sentido de, às vezes, acontecer, ou na ideia de fazer no sentido de tempo, por exemplo, né? Muito obrigada, professor. Vamos agora à nossa placa, a placa que foi escolhida para essa semana. Que bom, Marisa. A placa escolhida para essa semana é uma placa muito curiosa, né? Porque está lá, aluga uma casa de 3 cômodos, né? A pessoa colocou aluga e normalmente quando você vê essas placas, a pessoa utiliza o verbo na terceira pessoa do singular e coloca um se, aluga-se. É interessante. E também eu te aconselho, no lugar de um algarismo, colocar por extenso, uma casa, aluga uma casa. Quer dizer que está significando que você tem só uma casa para alugar. Ele escreveu a casa com Z. De verdade, essas palavras que têm o S com o som de Z, é só uma questão mesmo de leitura, de vivência, porque é difícil mesmo, né? Mas a palavra casa se escreve com S. E de 3, né? Então colocou também, ficou até coerente, que colocou 1 algarismo e 3 algarismo. Mas seria interessante você colocar, pode colocar aí por extenso, né? 3, né? T, R, E, S, o acento no E. Agora, essa palavra condos, né, que você colocou, isso é muito comum nessas palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, ou desculpe, não é a palavra paroxítona, é a palavra proparoxítona. Essas palavras, você fez a palavra proparoxítona se tornar em paroxítona, veja só. Isso é muito comum, você vê, por exemplo, ônibus, muitas pessoas têm aquela pressa, aquele desejo de encurtar. Eu vou pegar o ônibus ali, né, o ônibus. Você diminuiu uma sílaba no meio, mas assim, o ônibus é comum a pessoa pegar o ônibus, né, o ônibus. Então, veja só, você tem ali, ficou faltando um O, corrigindo a sua frase, cômodos, você vai ter que colocar um acento circunflexo no O, de CO, e colocar um O aí depois da letra M. Portanto, aluga-se uma casa de 3 cômodos e sucesso para você. Muito obrigada, professor. Vamos corrigir a placa agora, né? Pois é, Marisa, é uma placa muito interessante, né, que nós acabamos de corrigir, e eu agradeço aí a sua participação e convido a todos vocês aí, os telespectadores, para o nosso segundo quadro de língua portuguesa com a professora Cláudia Cardoso. Então, estamos aqui iniciando o nosso segundo bloco, e com a presença, né, sempre aqui da professora Cláudia, que nos alegra aqui com a sua presença para responder alguns questionamentos. Muitos deles até nós temos recebidos assim, de telespectadores, né, pedidos, e nós falamos no primeiro programa, né, você falou principalmente, da questão do discurso. E nesse segundo programa, nós gostaríamos assim de ver se clarear um pouco mais, né? Porque você falou a respeito dos discursos de formatura e outros discursos de uma série de oportunidades, né? Que precisa se falar alguma coisa, alguém precisa falar, né? Mas naturalmente há alguma especificidade em cada um deles. Sim. Porque essa pessoa pode misturar, não é? Não vai
lá num discurso de formatura, vai fazer como se fosse um discurso de uma inauguração, né, ou de uma outra coisa, não vai despertar nenhum interesse. Então, como que nós podemos ensinar isso? Como que nós podemos nos comportar? Bom, no programa anterior, né, o primeiro de 2017, nós falamos de 3 fatores importantes, né, na questão do discurso. Primeiro, contexto, né, onde eu estou fazendo um discurso. Segundo, os interlocutores. Para quem eu estou falando, e eu estou falando em nome de quem? Em meu nome, em nome de uma coletividade, em nome da empresa. E o terceiro é o tema, né? Eu vou falar sobre o quê? Né? O que eu devo e o que não devo falar. No que se refere aos discursos de formatura, uma experiência que nós temos todos os anos, nós orientamos, né, os nossos alunos da seguinte forma. No que se refere ao contexto, você está em um momento solene, é uma cerimônia de outorga de grau. Nessa cerimônia, eu costumo dizer para meus alunos que ela é semelhante à cerimônia religiosa de um casamento. Você tem lá nas despedidas de solteiro, que corresponde à aula da saudade, por exemplo. Então, nós temos a cerimônia religiosa como um momento solene, assim como nós temos a outorga de grau como um momento solene. Então, o contexto é um contexto formal. Então, a minha linguagem também tem que ser uma linguagem formal. Eu não posso usar gírias, eu não posso brincar, eu não posso falar da intimidade da turma. É um momento de muita seriedade. Os interlocutores, eu falo em nome de um grupo, eu falo em nome da minha turma, então eu tenho que usar a primeira pessoa do plural. E o terceiro, eu estou falando, qual é a temática? Ora, é um discurso de formatura em que eu vou falar, né, o que foi a minha vida acadêmica, a vida acadêmica desse grupo. Eu vou falar somente aquilo que eu posso dizer para um público maior. Portanto, aquelas intimidades da turma, aquele aluno que gostava menos de estudar do que outro, isso não é o momento para ser dito. Por quê? Os meus interlocutores são familiares, amigos, autoridades e até mesmo alguém que futuramente eu posso ser o empregado, né, deste empresário, desta instituição. Então é um momento de ser muito solene, uma linguagem bem formal. A estrutura desse discurso é um momento de agradecimento que fala de um tempo, né, geralmente 3 a 5 anos ou mais, né, um curso de medicina, 6 anos. Então, você fala de um tempo que você passou junto com, né, seus professores, seus colegas, né, dessa vida acadêmica, fazer agradecimentos, porque ninguém faz um curso de uma graduação sem o apoio, né, de familiares, de amigos, da própria instituição, de seus professores. E um outro momento, né, agradecimentos ao que foi a vida acadêmica, é a projeção futura, né, o que esse novo momento, né, que se inicia, você tem que fazer essas projeções como profissional agora, não mais como estudante. Então, são 3 elementos que não existe uma ordem, uma receita para serem dispostos no seu texto, mas são elementos que não podem faltar. São próprios desse gênero textual de discurso. E essa estrutura, ela também se aplica a outros contextos. É um discurso dentro da empresa, ora, eu estou falando em nome da empresa, para uma coletividade, os empregados daquela empresa. Qual é a temática? É uma comemoração de fim de ano, né? Falar dos momentos da empresa, das projeções da empresa, o que ela quer para o ano seguinte, o que ela espera, o que ela oferece para
os seus funcionários. Então, não é o momento de se utilizar uma linguagem muito informal, com brincadeiras. Não é próprio, não é polido para aquele momento. Então, dentro disso que você está defendendo, quer dizer que dentro desses tipos de discurso, a brincadeira não é aconselhável. Não, né? é bem-vinda, de forma alguma. E quando é que ela pode ser assim? Às vezes até para descontrair o ambiente, né? Olha, nós temos, né, as festas familiares, né? Você tem um momento íntimo, né? Neste momento, nós não temos aquela formalidade da empresa, da instituição. Então, nesse momento, claro, a gente usa aquela linguagem mais informal com os nossos familiares, e uma brincadeira pode ser bem-vinda, mas em momentos em que o contexto é formal, a linguagem, consequentemente, também é bastante formal. Realmente a gente tem percebido isso em alguns discursos sérios, e às vezes aquele, né, o discursante, ele costuma às vezes fazer alguma brincadeira e dar um choque, né? Quer dizer, está levando-se muito a sério a coisa e acaba fazendo perde aquele ritmo, não é isso? Tem que ser muito sábio para fazer esse tipo de intervenção sem perder o foco. Então é preciso muito cuidado, né? Caso o palestrante tenha essa segurança, né? O orador tenha essa segurança de fazer sem perder a formalidade, aquilo que é exigido nesse tipo de contexto. Sim, com certeza. E um conselho que você daria para as pessoas, às vezes que tem sempre que está fazendo discurso, que às vezes é chamado, né, para falar, né, em nome, quer seja em nome da empresa, em nome de qualquer outra instituição, para ele ser bem sucedido, né, fazer um discurso à altura lá da sua empresa, da sua instituição. Eu acho que, após observar esses 3 elementos, contexto, interlocutores e a temática, é a objetividade. Quanto mais objetivo, né, trabalhar em cima daquela temática, respeitando os seus interlocutores, e essa é a linguagem formal. E caso não se tenha segurança de quem são as pessoas, né, para as quais você está falando, basta manter uma linguagem mediana, uma linguagem sem gírias e sem elementos bem informais. Com certeza você ainda atinge aí o seu interlocutor. Professora, nós agradecemos, estamos encerrando aí esse nosso programa, né? Queremos não só agradecê-la pela clareza da explicação, como também ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.